Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula de física e o tema que eu escolhi para hoje é cinemática. Então eu vou fazer uma série de vídeos desde o começo de cinemática até o final, tá? A aula de hoje é sobre os conceitos principais e sobre velocidade média. Qual a primeira coisa que a gente tem que perceber? Cinemática começa com cinema, onde cinema é do grego kinema, e kinema significa movimento. Então, cinemática é a parte da física que nós estudamos o movimento dos corpos e não nos preocupamos com a causa deles, com o que vai causar os diferentes tipos de movimento. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que o movimento depende do referencial. O que é o referencial? O referencial é o ponto de vista. Quem está observando o movimento. Aqui, por exemplo, nós temos um vagão de trem e temos duas pessoas. Uma pessoa de azul fora do vagão e uma pessoa de amarelo dentro do vagão. E temos também uma lâmpada vermelha posicionada no teto do vagão. Repare que o vagão está se deslocando para a direita junto com a pessoa de amarelo. Ou seja, o vagão, a pessoa e a lâmpada estão se afastando do carinha de azul. Vamos supor que a lâmpada vermelha se desprende do teto e começa a cair. Lembrando que se inicialmente ela está se movimentando para a direita, ela vai continuar se movimentando para a direita. Só que agora, além de ir para a direita, ela também vai cair. Depois de um certo tempo, o vagão vai estar um pouco mais para a direita. Nesse caso, repare que a lâmpada, além de ir para a direita, ela também caiu um pouco. Se você for analisar o movimento dela até esse ponto, foi mais ou menos assim. Esse movimento, repare que foi um pouco curvo. E ele foi observado pelo carinha de azul, que está fora do vagão. Assim como a câmera que está filmando também está fora do vagão. Já para a pessoa de amarelo dentro do vagão, o movimento foi de uma linha reta. Repara. Agora, um pouco mais depois, com o tempo passando um pouquinho mais, o vagão vai estar ainda mais para a direita. E você consegue perceber que a lâmpada caiu ainda mais. Para quem está dentro do vagão, o carinha de amarelo, o movimento da lâmpada continuou sendo uma linha reta, desse jeito. Já para o carinha de azul fora do vagão, o movimento continuou sendo curvo. Matematicamente falando, podemos provar que esse movimento observado pelo carinha de azul fora do vagão foi metade de um arco de parábola. Então podemos dizer que essa é uma trajetória parabólica. Vou escrever aqui. Já para quem está dentro do vagão, o movimento da lâmpada foi uma linha reta. Mostrando para a gente que o movimento depende do referencial. Ele, dentro do vagão, é observado de um certo jeito, e fora do vagão, ele é observado de outro jeito. Outra ideia que a gente tem que ter em mente é a ideia de trajetória. Trajetória é o conjunto de locais por onde um corpo pode se mover. Um bom exemplo para a gente ter em mente é a sua rua. Quando você sai de casa, você pode se mover pela sua rua. Isso significa que a sua rua é a trajetória do seu movimento. Nesse caso, eu desenhei a sua rua como uma linha reta orientada para a direita. Agora pensa comigo, a sua rua não tem um começo? O começo da trajetória eu vou marcar. Eu marquei e chamei de zero.
ou de O, para origem. Essa é a origem dessa trajetória. Do lado da trajetória, eu coloquei esse S maiúsculo. Esse S maiúsculo significa posição. Posição ou espaço, tá? Alguns livros chamam de espaço porque vem do inglês space. Eu prefiro posição. Sempre que você ver esse S, lembre que ele significa posição, e posição quer dizer um lugar. Um lugar específico dentro da trajetória. Como assim? Repare que 1 metro depois da origem, eu tenho um lugar específico. Então essa é a posição 1 metro. 2 metros depois, posição 2 metros. São locais específicos. Agora, vamos supor que algo está se movimentando nessa rua nossa aqui, né? Vamos pensar em uma bolinha vermelha que inicialmente está na posição 2 metros. E ela está se movimentando para a direita, terminando o movimento na posição 7 metros. Você já sabe que S quer dizer posição, só que nesse caso, duas posições são importantes para a gente. Uma é a posição que ele começou o movimento e outra é a posição que ele terminou o movimento. Então, vamos colocar S com uma bolinha do lado, S0, sempre que for a posição que ele começa o movimento. Então, S0, você lembre que significa posição inicial. Se eu colocar o S sem o 0, você lembra que vai ser a posição final. Uma é a posição que ele começou o movimento e outra é a posição que ele terminou o movimento. Lembrando que, se ele teve uma variação na posição dele, ele mudou o local que ele se encontra, eu vou dizer que eu tenho um ΔS. Delta é um triângulo, né? É uma letra do alfabeto grego que significa variação. Lembrando que S é posição, então ΔS vai significar variação de posição. Podemos chamar também de deslocamento. Quanto o corpo se deslocou, qual foi a distância que ele percorreu. Sabendo que S0 é a posição inicial e S é a posição final, eu posso dizer a seguinte coisa. Para esse movimento, a posição inicial é 2 metros e a posição final é 7 metros. A posição que ele começou e a posição que ele terminou o movimento. Se eu te perguntasse qual foi o deslocamento, qual foi a distância percorrida, qual foi a variação de posição da bolinha vermelha, você poderia falar a seguinte coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Você contou de 2 até 7, eu tenho 5 metros. Tudo bem, essa é uma forma de se fazer. Uma outra forma de se calcular a variação de posição seria você diminuir 7 menos 2, que daria também 5 metros, certo? Então eu posso dizer que a variação de posição desse movimento é 7 menos 2 igual a 5 metros. Como a gente sabe que 7 é a posição final, 2 a posição inicial, então para descobrir o ΔS, a variação de posição, nós temos que fazer a posição final menos a posição inicial, S menos S0. E é assim que a gente sempre vai calcular o ΔS. Bom, agora que você já entendeu o que é posição inicial, posição final e variação de posição, você já pode entender o que vem a ser a velocidade média. Velocidade é a rapidez com que um corpo varia a sua posição. Velocidade média vai ser uma rapidez média com que ele varia a sua posição. Como é que você calcula a velocidade média de um corpo? A conta é bem simples. É ΔS dividido por ΔT, onde ΔS é a variação de posição. Lembra que o delta significa variação e o S significa posição. De forma análoga, ΔT vai significar variação
de tempo. Então, se você divide variação de posição pela variação de tempo, você vai ter como resposta a velocidade média. Agora, pensa comigo. Pode acontecer dessa variação de posição, essa distância que o corpo vai percorrer, estar medida em metros. E da variação de tempo estar medida em segundos. Quando isso acontecer, você está dividindo metro por segundo. Então a sua velocidade média, a sua resposta, ela vai estar medida em metros por segundo. Agora, pode acontecer também da variação de posição estar medida em quilômetros e da variação de tempo estar medida em horas. Quando isso acontecer, você está dividindo, repara, quilômetros por hora. Então a velocidade média ela vai estar na unidade de quilômetros por hora, ok? Um macete bem legal que eu costumo ensinar é o seguinte: eu tenho um triângulo e eu dividi ele em três partes, né? Na parte de cima eu tenho ΔS e na parte de baixo eu tenho velocidade média e ΔT. Aquilo que você quer descobrir, você tem que esconder. Esse é o macete. Por exemplo, se eu quero calcular a velocidade média, eu quero descobrir qual a velocidade média do corpo. Eu escondo a velocidade média, sobrou para mim o que? ΔS sobre ΔT. Sobre é uma divisão, então eu divido ΔS, a variação de posição, pela variação de tempo. Essa é a fórmula que a gente já sabia. Para você calcular a velocidade média, basta você calcular ΔS sobre ΔT. Agora, caso na questão ele esteja te pedindo tempo, o que você vai ter que fazer? Você esconde o tempo. Escondendo o tempo, quem sobrou? ΔS sobre a velocidade média. Isso quer dizer que, para você calcular a variação de tempo, você tem que fazer ΔS dividido pela velocidade média. Agora, caso a questão esteja te pedindo o deslocamento, a variação de posição, ΔS. Se eu tampar o ΔS, eu vou ter velocidade média do lado do tempo. Do lado significa então uma multiplicação. Isso quer dizer que para calcular o ΔS, eu tenho que fazer a velocidade média vezes o tempo ΔT. Agora, além de entender como calcular a velocidade média, é importante também você saber converter as unidades. Vamos supor que você tem uma velocidade medida em km por hora, né? Vamos colocar aqui, ó, 1 km por hora. Nós sabemos que quilo, o prefixo quilo, significa 1000. Então, 1 km significa que nós temos 1000 metros. E uma hora, vamos lá, uma hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Isso quer dizer que uma hora em segundos vai ficar 60 vezes 60, nós vamos ter 3.600 segundos. Simplificando, podemos cortar 3 zeros em cima, 2 zeros embaixo e puxar a vírgula uma casa. Ficou 3,6. Então 1 km por hora é a mesma coisa que 1 sobre 3,6 metros por segundo. Daqui a gente tira que, se quisermos converter de quilômetro por hora para metro por segundo, basta a gente dividir por 3,6.
Se quisermos fazer o contrário, ou seja, passar de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos ter que multiplicar por 3,6. Exemplo, se nós temos 72 quilômetros por hora, queremos passar isso para metro por segundo, basta a gente dividir 72 por 3,6. Isso vai nos dar 20 metros por segundo.